Queridos irmãos, nós estamos no dia da palavra do Senhor, no terceiro domingo do tempo comum, e eis que a primeira pregação da vida pública de Jesus foi sobre a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós ouvimos esta mesma frase com o início do tempo quaresmal. Ao recebermos as cinzas, no início do tempo quaresmal, o sacerdote ou o ministro designado impõe as cinzas sobre nós e repete estas palavras do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. E pode-se acrescentar: lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito na língua grega, e a palavra conversão, no original grego, significa metanoia, que é justamente a conversão da mentalidade, a mudança da mentalidade. Nós reduzimos o conceito de conversão aos simples aspectos morais e comportamentais. O que quer dizer isso? Como é que eu vou saber se uma pessoa está convertida ou não? É só pelo que ela aparenta? É só pelo que ela veste? É só pelo que ela fala de si mesma? Não, absolutamente. A saber que uma pessoa está em processo de conversão é a mudança da mentalidade dela para que ela se configure, como diz São Paulo, a estatura de Cristo Jesus. E não existe ninguém convertido. Todos nós estamos em processo de conversão. É um processo contínuo, não é um processo acabado. Por isso, aqueles que têm um conceito errado de conversão, eles se acham muitas vezes superiores aos outros. E aí tem muitos discursos moralistas, agressivos, dentro da igreja inclusive, porque se julgam convertidos, portanto se acham melhores, e aí se sentem no direito de apontar os outros. Jesus se deparou com esta realidade, e Jesus foi vítima desses convertidos, entre aspas. As pessoas acusavam Jesus de ser um blasfemo, justamente porque Jesus se apresentou com uma renovada mentalidade. Jesus falava de Deus completamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Ele chamava Deus de Pai, Abá. O Deus de Jesus era diferente. O Deus do qual ele falava era um Deus de perdão, de amor. Não era aquele Deus carrasco que ficava sempre apontando os erros dos outros. Nós somos, prestem bem atenção nisso, queridos, nós somos iguais ao Deus que acreditamos. As pessoas moralistas têm o Deus igualzinho a elas. Não pode isso, não pode aquilo, e acham que são melhores. O Deus de Jesus é diferente. O Deus de Jesus senta com os cobradores de impostos, senta com a mulher pega em flagrante adultério e lhes mostra um caminho diferente. Ele olha para a mulher, pega em flagrante adultério e pergunta assim: ninguém te condenou? Quer dizer, ninguém te condenou é onde estão os ditos convertidos? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os ditos convertidos puseram a cabeça dentro do saco e saíram um por um. Como seria bom se hoje a nossa sociedade não fosse de pessoas ditas convertidas, fossem de pessoas humildes a ponto de dizer: estamos nos convertendo. Ao se deparar com o erro de uma outra pessoa, a gente diria: somos iguais, somos todos pecadores e estamos em construção. Eu usava a comparação hoje pela manhã do carro conversível. Vocês conhecem o carro conversível, né? É aquele que muda.
a aparência e muda também seu interior. Então, jamais nós devemos usar a expressão, estou convertido, aceitei Jesus. Que convertido que nada. Você tem mais do que melhorar do que você imagina. Tem muito mais para frente do que o que você já passou. Nós somos conversíveis. Somos seres conversíveis. Temos muito a mudar e precisamos. Quando a pessoa acha que estagnou, que já é bom o suficiente, ela está num processo de decaída na sua vida espiritual. Ela está num processo ladeira abaixo. E nesse processo de ladeira abaixo, ela não admite. Por isso que foi tão difícil para Jesus lidar com os fariseus. Porque os fariseus, Jesus dizia assim, vocês limpam o prato só por fora. Vocês acham que converter-se é limpar o prato só por fora. E não é suficiente isso. A conversão de verdade não é só uma maneira de se vestir diferente. A conversão não está só se maquiou ou se não se maquiou. Não é isso que revela uma pessoa convertida ou não. Jesus ia mais fundo nas pessoas. Ele fora convidado certa vez para um jantar na casa de um fariseu, um dito convertido. E quando ele chegou na casa, de repente uma mulher conhecida publicamente como pecadora começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com os cabelos. O dito convertido criticou Jesus, dizendo, se ele soubesse que se trata essa mulher, mas não foi. Jesus disse para ele, olha Simão, fariseu, ela demonstrou muito amor. Esse muito amor que ela demonstrou, eu vou perdoar os seus pecados. Portanto, queridos, há que nos lembrarmos que a conversão é um processo de dentro para fora. É de dentro para fora que nós demonstramos que estamos nos convertendo. E não preciso sair gritando de que estou convertido, não é assim. A conversão é como o perfume, são os outros que sentem, não sou eu que digo. Quando alguém começa a dizer, olha o perfume que eu estou usando, você pode dizer que está fedendo. Ninguém faz elogios de si mesmo para dizer que está convertido. A conversão, quem sabe, é os outros. A conversão, quem sabe, é quem convive com a gente. É aí que você saberá. E Jesus foi assim que ele ensinou. A primeira pregação dele foi sobre isso. Foi sobre conversão. Curiosamente, coincidentemente, providencialmente, o Papa Francisco, em 2013, assim que ele assumiu o pontificado, na primeira quaresma, ele disse assim, quem precisa de conversão não é o mundo, é a Igreja Católica. São os católicos que precisam se converter. Sabe por quê ele falou isso? Porque muitos de nós fazíamos as nossas pregações, inclusive nós, padres, fazíamos as pregações somente baseado no que o outro deve fazer, no que o outro deve mudar. E aí os leigos começaram a reproduzir isso nos grupos, nas pastorais. Olha, você tem que se vestir assim, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que falar desse jeito, e assim sucessivamente. Só sobre aspectos externos. Só limpando o prato por fora. Aí o Papa Francisco veio e disse assim, não, está errado. Somos nós que precisamos nos converter para depois, quem sabe, como pessoas em processo de conversão, anunciar um Jesus diferente para os outros. Noutras palavras, dê exemplo para depois pregar aos outros. Noutras palavras, para se converter há um longo caminho para frente. Nós não falamos com o povo de cima para baixo. Nós falamos com as pessoas lado a lado.
É assim que a igreja dialoga. É assim que a igreja busca conversão. Vou dar um exemplo de um grande santo. Ele converteu a igreja católica. Olha, parece estranho isso, não é? Um santo que converteu a igreja? Sim. Teve um santo que veio no século XII, que ele entendeu essa mensagem de Jesus. E por ter entendido bem o que significa conversão, ele tirou a roupa do corpo, deu para o seu pai e disse assim: a única coisa que me prendia a esse mundo era isso, meu pai agora é Deus. Aí ele saiu pelo mundo, ele chamava todos de irmãos. Ele chegava num povoado e dizia assim: buongiorno, buona gente. E chamava todo mundo de boa gente, gente boa. Era assim que São Francisco de Assis cumprimentava as pessoas. Um dia ele soube que estava tendo uma guerra. E ele falou para os irmãos: eu vou lá conversar com os dois que estão em guerra. Mas você está louco? Quando São Francisco chegou lá, que os dois países viram o seu testemunho de um homem pobre e simples, humilde, cercado de boas intenções, eles disseram assim: vamos parar nossa guerra, vamos parar nossa bobagem. Até hoje é celebrado no Sudão do Sul, São Francisco de Assis, que parou uma guerra. E ele converteu a igreja quando ele saiu de Assis caminhando até Roma para conversar com o Papa. Não foi recebida. Ficou passando algumas noites ali dormindo nos arredores, na rua, até que o Papa soube de quem se tratava. Quando entrou na igreja, o Papa viu aquele escândalo, porque São Francisco era um escândalo em pessoa. Quem olhava para Francisco sentia vergonha. E aí o Papa se ajoelhou, pediu perdão a Francisco e beijou os pés de São Francisco, os pés sujos de São Francisco. Dali em diante surgia uma nova igreja católica. Um homem converteu a igreja. Então, tamanha foi esta conversão que Jorge Bergoglio, ao ser eleito Papa, ele disse: eu escolherei o meu nome de Francisco. E Francisco não é só um nome, Francisco é um projeto de igreja. Quando o Papa Francisco escolheu esse nome para si, não era só porque era um nome bonito, é porque ele diz: esse é um projeto que eu quero que a Igreja Católica se torne uma igreja como São Francisco de Assis. Humilde, simples e que pare de ficar apontando os erros aos outros e se corrija a si mesmo. É só assim que a gente vai converter os outros a Jesus, quando nós formos pessoas realmente convertidas. E sabe quando é que nós alcançaremos esse processo total de conversão? Quem sabe? Com a morte. Pode demorar um pouquinho, não pode? Com a morte. Até lá, nós estamos nesse processo. É por isso que jamais poderemos usar o termo: estou convertido, você não. Já alcancei o céu, já estou salvo, você não. Ou qualquer discurso desse tipo. São Francisco e tantos outros santos que seguiram o exemplo de nosso Senhor nos dão esse grande motivo. E para concluir, Jesus pediu: convertei-vos. E converter-se é mudar a mentalidade. E nós precisamos ver o bem nas pessoas. Entendam bem, queridos, converter significa renovar a sua mentalidade. A maneira de ver a Deus, a maneira de ver o próximo e a maneira de ver a si mesmo. Quando a gente consegue renovar tudo isso,
nós estamos num processo bonito de conversão. Uma pessoa em conversão, ela olha para os outros diferente. Ela olha para si mesma com mais caridade. E, sobretudo, ela tem uma imagem de Deus ao modo de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê esta graça da conversão. Que seja o nosso grande pedido de todos os dias. Senhor, me converta. Senhor, me converta. Uma vez só não é suficiente. Eu preciso que o Senhor me converta todos os dias. Porque todos os dias eu preciso renovar a minha mentalidade, a minha maneira de ver o mundo, as pessoas e as coisas. Isso é conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.